E aí pessoal, eu sou o Eric Souza do Engenharia 4.0 e essa é a nossa aula número 11 do projeto Transpolimentador Robotizado. Na aula de hoje nós vamos fazer o detalhamento de fabricação dos 3 modelos de espaçadores de nylon que foram projetados na aula passada e também o detalhamento da nossa roda movida. Bora lá? Solta a vinheta! Vamos iniciar então a nossa aula número 11, onde nós vamos fazer o detalhamento das buchas espaçadoras que foram modeladas e projetadas na aula passada e também fazer o detalhamento da nossa roda movida. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para voltar à visualização normal, né, e poder fazer esse corte novamente aqui quando a gente desejar, tá? Quando a gente criou a seção, ele cria uma pasta nova aqui, ó, chamada Sections, tá? Aqui onde mostra todas as peças do nosso conjunto, né? Então, nessa pasta Sections, se eu der 2 cliques aqui na Section 1, ó, que é a section que nós criamos, ele volta ao normal. Eu dou 2 cliques lá na Section, ele volta então para o nosso corte de seção. Tá? Então é só uma seção de visualização, posso estar aqui sempre no normal, a hora que eu fizer alteração, por exemplo, quando eu montar a roda motor aqui, quiser verificar se a bucha aqui está correta, é só eu dar 2 cliques aqui que eu vou conseguir fazer o corte nessa seção, ok? Então vamos agora para o detalhamento das nossas buchas, tá? Eu vou abrir então a primeira bucha, eu vou vir aqui em Open, e vamos primeiramente abrir aqui a pasta correta, né? E vir aqui em espaçador nylon interno, tá? PR2_006, ok. Change Spanner Part, ok. Aí nós vamos vir aqui em Application, e como a gente sempre faz nos outros detalhamentos, né? Vamos vir em Drafting, ok. Como é uma peça pequena, tá? Nós podemos utilizar aqui a folha A4 mesmo, tá? Ok. Ele pede aqui as informações aqui do nosso selo, tá? Então, first issued é a data, né? No meu caso aqui eu estou fazendo no dia 12/9, tá, pessoal? Vocês vão ver que eu já estou gravando bem antes dessa aula aqui. Eu estou me adiantando para poder iniciar os novos projetos aí. Então, eu estou tentando adiantar um pouco as aulas, tá? Feito por Eric Souza. E vocês colocam o nome de vocês, né? Provado por mim mesmo, então vamos fechar aqui. Tá, ele já pede aqui uma base view top, tá? Eu vou botar essa base view top aqui e depois eu quero fazer, não vou botar ainda, eu vou dar close, tá? Porque eu quero alterar aqui o nosso diedro, tá? Então eu vou apertar aqui com o botão direito, properties, não é properties, botão direito, não, vamos vir aqui então no sheet, aqui, ó, botão direito, edit sheet. Aqui, ó, vamos alterar aqui, ó, projection, em vez de terceiro diedro para primeiro diedro. O que é isso, pessoal? É exatamente como mostra a figura ali, ó. Nos Estados Unidos, ele é terceiro diedro. O que tu vê aqui na direita é o que tu está enxergando pela direita. E o primeiro diedro, que é utilizado na Europa e aqui no Brasil, é como se tu estivesse deitando a peça, né, para um lado ou para o outro. No caso aqui, ó, da garrafinha aqui da engenharia, tá? Se eu tenho a vista frontal assim, tá? Ó, por exemplo, eu tenho a vista top assim, eu vou fazer a vista frontal, vou rebater para cá, tá? Se eu tenho a minha vista frontal aqui, eu quero ver a vista esquerda, ó, eu vou rebater essa vista que eu tô vendo lá de cá, vem para cá. E a vista para o outro lado vem para cá. Isso é o terceiro, isso é o primeiro diedro, tá? É o diedro brasileiro. No diedro americano, o que eu vejo do lado de cá é essa vista. Eu faço assim. Ó, isso é o americano. E esse é o brasileiro. Vocês estão vendo que invertem a esquerda para a direita, né? Então é exatamente o que está desenhado aqui, ó, nessas projeções. Ó. Mostra ali, ó, uma espécie de cone, né? Então o cone visto de cima, ó, no primeiro diedro ele deita, tá? Então esse é o diedro brasileiro. Primeiro, A4 escala 1:1 mesmo, ok. Tá? Então estamos corretamente. Aqui já está o nosso, ó, PRO02, né, 006, passador nylon interno, tá? E nós vamos fazer agora então a base view, que é em escala 1:1 mesmo, vista top, tá? Vamos colocar a vista aqui. Ok.
E aí, eu não vou fazer aqui o rebatimento, porque eu quero fazer um corte, tá? Para mostrar em corte, para poder tirar os diâmetros ali. Então, eu vou dar close. O que eu tenho que retirar aqui? Eu tenho que retirar esse plano aqui que não precisa aparecer, né? Então, eu posso vir aqui em View, Show and Hide, e tirar aqui os datums. Ok. Só isso, o resto tá correto, tá? Clicamos aqui em Home e vamos selecionar Section Line, tá? Aí na Section Line ele abre aqui a vista para mim, né? E eu pego aqui um alinhamento aqui desse centro e faço a linha. Vocês viram que ele estava ali em 0, né? Por isso eu tenho certeza que está em cima do alinhamento. Eu trago a linha para cá e faço outro clique. Então eu fiz já, né, uma linha aqui bem no centro. Posso dar um ESC e aí vir aqui em Finish. Ele está cortando para lá, eu quero inverter o meu corte, tá? Então eu vou vir aqui em Reverse Direction. E aí reverto o corte para o outro lado. Ok. Agora é só vir em Section View. Ele pede para selecionar um existente. Eu clico aqui e arrasto para a direita. Clico novamente. E ele já vai criar então o meu corte aqui no centro da bucha, tá? Esse corte é muito importante para eu poder botar o diâmetro interno, o diâmetro externo e a largura. Todos eles nesta vista aqui do Section A. Eu vou transformar aqui em corte. Ele já está em escala 1 para 1, tá? Então eu só vou trocar aqui o nome, né? Está aqui em Label, Section Label. Em vez de Section aqui, nós vamos escrever corte, tá? Para ficar corte AA. Ok, tá? Agora viemos aqui em Wrap Dimension. Vamos selecionar aqui as duas posições externas. Coloco a medida. Vou dar 2 cliques aqui na medida para alterar aqui, ó, para Cylindrical. Close, para ficar o diâmetro, né? E eu vou colocar também aqui, vou dar 2 cliques. 2 cliques não, vou estar com o botão direito, Settings, porque eu vou colocar uma tolerância, tá? Uma tolerância, como é uma peça usinada, essa bucha, eu preciso colocar uma tolerância de usinagem. E aí eu vou colocar aqui, Tolerance, em vez de No Tolerância, eu vou colocar aqui bilateral, tá? Porque é mais ou menos 1, tá? Então é mais ou menos 0,1. Então é mais 0,1 menos 0,1, já está certo aqui. Close. Então, ó, diâmetro 55 mais 0,1 menos 0,1. Vou arrastar mais para cá essa vista, para poder dar espaço aqui para o outro diâmetro que vai ser colocado. Tá? Então, por quê? Porque ele não importa para mim se é mais 0,1 ou menos 0,1, não vai ter problema, tá? Lá no encaixe, porque eu tenho folga, né? O meu eixo aqui tem 40, então eu vou ter aqui o 41, não importa se é mais ou menos 0,1. Aqui por fora, eu só vou passar por ele num diâmetro de 60, então não tem importância. Só que se eu não coloco a tolerância, ele pode errar muito para mais ou para menos, né? Então eu colocando a tolerância aqui, eu garanto que vai estar dentro de um máximo de erro de 1/10 para cima ou para baixo, tá? Então eu posso usar essa mesma tolerância aqui, tá? Em todas as medidas dessa minha bucha. Opa, esse tem que botar aqui Rapid, para selecionar esta linha e esta linha, trago para cá, 41, né? Mesma coisa, dou um clique ali dou 2 cliques para alterar aqui para diâmetro, né? Cylindrical, ok. Seleciono o botão direito Settings, vem em tolerância, em vez de No Tolerância é bilateral, mais 0,1 menos 0,1, Close. Então, aqui está as minhas medidas, 40, 55, 41, tá? Eu vou vir agora aqui em Wrap Dimension e vou colocar essa medida aqui, 32.7. Por quê? Porque era 29, lembra, a gente teve que aumentar 3.7, né? Por causa da diferença da espessura da alma lá da nossa viga, né? Então ficou aqui com um comprimento de 32.7, que pode ser mais ou menos 0,1 também. Então eu vou apertar com o botão direito, Settings, Tolerance, bilateral, mais ou menos 0,1, tá? Para que serve essa tolerância? É para que a pessoa que vai usinar, ela saiba para onde ela pode errar. Se não bota tolerância nenhuma, ele não sabe se ele pode errar para mais ou para menos. E é muito difícil que a medida vai estar exata, né? Então tem que dar uma tolerância para ele. Aí se eu der uma tolerância mais ou menos 0,1, ele sabe que ele está dentro desses valores aqui, a peça vai montar lá no conjunto, ok? Então, tá, eu posso botar uma medida aqui de espessuras, que é para ser 7 milímetros, tá? Minha espessura aqui, ok, 7 milímetros, tá? Então, eu estou aqui com a minha medida de espessura, close.
tá? Aí então está detalhado, né, a nossa bucha. Eu tenho que falar aqui, dizer qual é a matéria-prima, tá? A nossa matéria-prima, eu vou criar um texto aqui. Ele é uma bucha de nylon, tá? Ela vai ser feita através de um tubo. Nós vamos comprar um tubo de nylon, que o mais próximo aí dessas medidas aí 55-41 é o tubo 60 por 30, tá? A gente compra o tubo de nylon e a gente corta para fazer todas as buchas, mas depois eu tenho que usinar a face, né? E usinar o diâmetro interno e usinar o diâmetro externo. Então eu vou botar aqui, ó, tubo nylon PA6, tá? Que é um tipo de tubo de nylon que é o mais utilizado aí para a parte de mecanismos, né? Para a parte mecânica. E porque além de ele ter um coeficiente de atrito muito baixo, ele tem uma resistência mecânica boa, tá? Então o tubo de nylon PA6 é o que é utilizado aí para espaçadores. Por ele ter esse coeficiente de atrito baixo, ele é utilizado, né, para mecanismos onde eu vou ter um deslizamento aí e eu não posso ter atrito para não aquecer, né, para não dar som. Se eu faço uma bucha de aço, por exemplo, além de dar um barulho de um aço batendo com o outro, o atrito acaba desgastando as peças e aquecendo também. Então eu utilizo o nylon porque ele tem um coeficiente de atrito muito baixo, tá? Então vai ser o tubo nylon PA6, diâmetro D, né, 60 por D30, tá? Tubo nylon PA6 D60 D30, pelo comprimento 32,7. Eu tenho que deixar uma matéria-prima maior, né, o nosso famoso sobremetal, para que eu possa usinar a face ainda dos dois lados, tá? Eu vou deixar, para não fazer quebrado aí 37 ponto alguma coisa, eu vou botar por 40 milímetros de comprimento, tá? A gente tem um sobremetal bom. Porque o nylon ele é muito fácil de cortar, então pode ser que o cara corte com uma serrinha manual ali, né? E aí eu tenho um bom sobremetal aqui para usinagem, ok? E usina muito fácil também, a usinabilidade do nylon é rapidíssima, né? Então, qualquer ferramenta ali de usinagem vai usinar muito rapidamente, ele vai ter um passo de usinagem muito grande. Então não é pouco, não é ruim deixar esse sobremetal um pouco maior, tá bom? Ok, então vamos deixar aqui, ó, tubo nylon PA6, D60, D30, 40 milímetros. Essa é a nossa matéria-prima, tá? Isso depende de empresa para empresa, tá? Tu pode colocar também uma medida de sobremetal aqui no próprio desenho, tá? Mas tem empresas que o padrão, ele pega a matéria-prima pela descrição e faz o corte pela descrição, tá? Então só o fato de eu colocar o comprimento maior aqui, ele já vai cortar a matéria-prima por esse comprimento, tá? E aí eu não tenho tantas informações no desenho, eu só tenho no desenho aqui a informação da peça final, ok? Eu não preciso colocar nenhuma medida aqui, tá? Pelo fato de que medida demais atrapalha, né? Então eu já tenho todas as medidas da bucha nessa seção e tenho uma vista aqui, né, para mostrar que é uma bucha cilíndrica, tá? O nosso espaçador, na verdade, né? Então o espaçador de nylon interno, né, já está detalhado, ok? Eu vou salvar aqui e nós já estamos com o detalhamento pronto, tá? Falando sobre rugosidade de superfície, no caso do nylon aqui nós não temos problema, tá? Mas eu vou fazer uma aula mais para frente aí, o pessoal até me pediu para falar sobre as especificações de rugosidade, tá, para peças usinadas. E aí eu vou mostrar a norma para vocês e mostrar quais as especificações de rugosidade são necessárias e quando que é necessário utilizar, tá bom? Então salvamos aí, está pronto. Agora nós temos que fazer a mesma coisa para as outras buchas, tá? Eu já mostrei para vocês como que faz essa aqui, então para fazer as outras é a mesma coisa, tá? Se a gente tivesse feito não tivesse modelado as outras ainda, a gente poderia apenas salvar, alterar o nome, alterar o comprimento lá, que ele ia alterar aqui sozinho. Já mostrei para vocês na outra aula como que a gente faz o aproveitamento do detalhamento, né? Mas nesse caso, como a gente já tem as buchas detalhadas, nós temos que fazer os 3 detalhamentos separadamente, tá? Então, eu acho que eu não vou gravar aqui o outro detalhamento das outras duas, vocês podem fazer por conta própria, olhando esse mesmo detalhamento aqui como foi feito, se quiser acompanhar por vídeo. A única diferença é que os comprimentos aqui vão ser diferentes, né? Uma era 29,32.7, né? Outra que era 35 ficou 38.7 e assim por diante. Ainda tem o da bucha motora. Então tem 3 detalhamentos para fazer, tá? O PRO 02_006,
o 07 e o 08, né? Vamos verificar aqui. O 07, que é o da roda movida, e o 08, que é o da roda motora. Ok? Então, agora eu vou fazer o detalhamento da nossa roda movida, né? Nós já vamos ter aqui os 3 detalhamentos dos espaçadores, vamos fazer o da roda movida. Eu posso fazer o detalhamento dos 3 espaçadores no mesmo desenho? Posso também, tá? Isso não é problema. Isso não tem uma norma específica que conduza isso. Então, assim, para conjuntos soldados, por exemplo, como é o conjunto do nosso chassi, eu vou detalhar todas as medidas das peças no próprio conjunto. A única peça que eu vou detalhar separadamente é a peça do nosso suporte do motorredutor, porque é uma peça que tem que ir para a usinagem, então eu faço o desenho dela separado, tá? Mas no caso aqui das buchas, são 3 buchas, quais a matéria-prima é a mesma, tá? E elas são muito parecidas. Eu só vou ter 3 comprimentos diferentes. Eu poderia detalhar as 3 no mesmo conjunto, porque elas vão ser montadas no mesmo conjunto, no mesmo desenho, porque elas vão ser montadas no mesmo conjunto. Não tem problema elas estar no mesmo formato. Eu boto as 3 peças, eu poderia mandar para uma usinagem, que a pessoa lá da usinagem vai entender que são 3 peças separadas e faria a fabricação das 3 peças, tá? Mas cuidem para não fazer, né, no mesmo detalhamento peças diferentes, né, peças que não têm o mesmo processo de fabricação. Nesse caso aqui, se eu detalhar as 3 buchas no mesmo desenho, o cara pode chegar na matéria, vem a mesma matéria-prima, ele corta as quantidades que são necessárias ali e vai fazer as usinagens, né? Outra coisa, onde que vai aparecer a quantidade de buchas que eu tenho que fabricar? Vai aparecer lá no conjunto geral. Lá no conjunto geral, onde eu vou chamar toda a lista de materiais, eu vou chamar o chassi, eu vou chamar o robô, vou chamar o motorredutor, vou chamar os parafusos, vou chamar os mancais, vou chamar as rodas, vou chamar as buchas também. E lá vai estar escrito PRO02_006, espaçador de nylon interno, quantidade tanto. Eu vou ter uma tabela aqui, uma lista de material lá no conjunto, onde eu vou chamar a quantidade de cada uma. E vai dizer a quantidade dessa bucha PRO02_006, a quantidade da bucha 7, a quantidade da bucha 8, tá? E é lá na lista do conjunto geral, que vai ser a lista PAI, que vai dizer quantas peças eu tenho que fabricar de cada uma, ok? Tem empresas que têm um sistema onde tu cadastra aquela lista ali no sistema e automaticamente o sistema gera, né, quantas peças tem que fabricar de cada uma e já manda o desenho para fabricação. Tem empresas que não, né, que são empresas menores, tu vai ter que imprimir o desenho e anotar lá a quantidade e entregar lá para a pessoa que vai fazer a fabricação das peças. São tantas peças dessas, são tantas peças dessas. Ou então, uma entrega técnica, tu vai fazer um conjunto com todos os desenhos, onde tu vai ter as listas de materiais, as listas de compra, e tu vai ter um desenho do conjunto geral e o desenho de todas as peças que vai naquele conjunto. Aí o cara vai olhar lá no conjunto geral, a quantidade que precisa daquela peça e vai fabricar a quantidade necessária. Beleza? Então vamos lá para o detalhamento da roda movida. Vamos salvar esse aqui e vamos iniciar um novo. Então vamos em File, Open. Vamos abrir lá o modelo da nossa roda movida. PRO02_005, ok. Aqui está a nossa roda movida. Nós vamos em Application, Drafting. Ok. Não vai ser uma folha 4, tá? Porque a roda ela é maior, né? Se eu utilizar um A2 aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês o tamanho do A2. Ó, o A2 tem 420 por 594. Como a roda tem ali seus 280 e poucos milímetros, né, tem menos que 300 milímetros, no A2 a gente consegue fazer o detalhamento dela em escala 1 para 1. Então vamos ali em Use Template e vamos utilizar o A2, tá? Ok. Vai abrir aqui o template, vai pedir para eu botar aqui a data, né, do detalhamento. 12/9/2020, tá? Drawing by Eric Souza. Ok, close. Aí já está vindo aqui a nossa roda para a gente colocar ela na primeira vista, tá? A primeira vista dela não vai ser essa aqui, não vai ser a top. Mas antes de colocar a primeira vista, eu tenho que trocar ali o diedro, né? Senão ele não aceita mais. Então eu vou dar um close, eu vou alterar aqui o botão direito do mouse, Edit Sheet, vou trocar aqui para o primeiro diedro. Ok. Tá, agora nós vamos em Base View. E vamos selecionar a vista, não é a vista top, tá? Eu quero uma vista lateral que a gente enxergue ali a chaveta. Então eu vou botar aqui vista left. Ok, tá? Vista left aqui tá bom. E agora eu posso fazer aqui uma projeção da vista, né, para a minha lateral aqui. Ok.
Close. Então tá, então eu já tenho aqui as duas vistas, que são as vistas onde eu vou fazer o detalhamento da nossa roda movida, tá? Eu vou botar aqui então aqui as dimensões mais importantes, tá? Que são este diâmetro aqui, que é o diâmetro da pista de corrida, ok? O diâmetro externo dela, ok, ó, já está vindo como diâmetro, tá certo? Nós vamos botar a medida aqui da face até o início aqui desse raio, que é o início da pista de rodagem, 72, ok? Eu posso botar essa mesma medida aqui do início da pista de rodagem até o final aqui da face, 17, ok? Deixar aqui em alinhado. Eu posso botar aqui, posso não, devo botar, né, a medida aqui do raio, que é raio 2, ok? Eu tenho que botar esse ângulo aqui, então eu pego a medida angular, seleciono a face do ângulo, seleciono a outra face, está aqui o meu ângulo de 6 graus, tá? Então são todas as, se colocar, como eu falo, né, se colocar no lugar de quem vai fabricar e colocar todas as medidas necessárias. Vocês entendem que se eu tenho o diâmetro de 200 aqui, eu tenho o diâmetro de 228, ele sabe que esse 28, que é a diferença entre os diâmetros dividido por 2, que é 14, é a minha diferença de altura. Eu não preciso nem colocar essa medida aqui, eu sei que é 14, tá? Mas podemos botar. Vou botar então a medida aqui, ó, Rep Dimension daqui até aqui, ó. Para vocês verificar aqui que eu nem... Opa, escapou. E daqui até aqui. Então esse aqui. Rep Dimension. Seleciono esta linha aqui. Ó, vocês vão ver que a diferença de altura entre os diâmetros é 14. Mas é importante essa cota aqui para não ter que calcular também, tá? Então tá ali, tem os dois diâmetros, tem essa medida da altura, eu tenho esse ângulo, ó, e eu preciso desta medida aqui, ó, dessa face aqui até essa face, e já vou dizer para vocês por quê. Aqui não está selecionando aqui, ó, Rep Dimension, meu mouse aqui está meio falhado, agora tem que comprar um mousezinho novo, 13.7, ok. Tá? Então por quê? Ó, eu tenho a medida total da peça, tá? Vou botar a medida total aqui, que é da largura da peça. Porra. Eletro. Vou pegar aqui, ó, linear. Dessa face até esta face. Agora sim. 89. Ok. Então eu tenho minha largura total da peça, que é 89, tá? Eu tenho a largura da face até esse ponto aqui da pista de rodagem, ok. Eu tenho 17 de lá para cá, tá. Eu tenho que o raio é 2. Mas eu preciso desse 13.7 para saber quanto que eu tenho desse diâmetro mais alto, que é o diâmetro 228. Eu tenho 13.7 desse diâmetro mais alto. Aí eu tenho uma inclinação de 6 graus com 14 de descida. Eu faço a inclinação de 6 graus com 14 de descida. E um raio 2 ali na união, né, entre os diâmetros, tá? Então eu já tenho aqui todas as medidas suficientes para fazer esse perfil. O que está faltando? Está faltando apenas os chanfros, né? E os chanfros são feitos depois, né? Tu faz essa usinagem aqui, faz a descida, faz o raio e vai até a ponta. Depois tu faz o chanfro, tá? Rep Dimension. Seleciono esta face e faço aqui meu 5 milímetros, né? Aí eu posso escrever aqui nesse 5, né, um CH que a gente faz nos chanfros, CH 5 por 45 graus, né? Que é um chanfro aí de 5 por 45 graus. Vou deixar aqui, ó. Ok. Eu posso fazer a mesma coisa lá do outro lado, Rep Dimension, seleciono essa face, seleciono esta, e aí eu vou digitar aqui, né, Close, dou 2 cliques, CH, que é o chanfro, 3 por 45 graus. Ok. Muito bem, tá? Então eu já tenho aqui todas as medidas necessárias para fazer esse perfil aqui, para fazer essa usinagem externa da roda, né? O que vai faltar para mim?
as medidas aqui, né, desta chaveta, tá? Desse rasgo de chaveta, desse furo, que é o meu diâmetro interno, e do rasgo de chaveta, tá? Então, eu vou colocar as medidas aqui necessárias, que é desta face até a parte externa lá, esse 43,3, ok. Eu vou colocar a medida do diâmetro, que é o 40, ok. E eu vou colocar essa medida de largura aqui. Cell Rapid, uma linha, outra linha. Tá aqui, ó, 12, tá? Vou puxar para o lado aqui, que agora nós vamos ter que colocar as tolerâncias, tá? E como que eu vou encontrar as tolerâncias aqui para o meu rasgo de chaveta? Lá no catálogo do rasgo de chaveta. Então vamos salvar aqui e vamos abrir o catálogo do rasgo de chaveta. Então aqui está o nosso catálogo do rasgo de chaveta, que a gente já utilizou lá para fazer o eixo também, para modelar as chavetas, né? E aqui está, ó, profundidade do rasgo no cubo, tá? Nós temos a dimensão da chaveta, a profundidade do rasgo no eixo e a profundidade do rasgo no cubo, que é T2. Para eixos de 38 a 44, nós temos aqui, ó, T2 3,3. Por isso que nós temos lá a dimensão de 43,3, que é o 40 do furo mais o 3,3. Tolerância admissível mais 0,2. Então, isso quer dizer que a minha tolerância aqui no cubo, 43,3, tá? Vou apertar aqui, é mais 0,2 menos 0. Então, aperto o botão direito, Settings, venho aqui em Tolerance, e aí eu vou botar aqui unilateral para mais, porque é mais 0,2 menos 0, ok? Ó, então tá aqui a medida, 43,3 mais 0,2 menos 0. Por quê? Porque eu tenho que garantir que ele vai estar maior, para que a chaveta possa entrar, a roda possa entrar com folga, né, no eixo com a chaveta. O eixo vai ter a chaveta montada e esse 43,3 mais 0,2 no rasgo da roda garante que a minha roda vai entrar com uma folga de altura em relação à chaveta. Eu vou ter uma tolerância deslizante na largura, mas a altura do rasgo aqui tem que ter uma folga, tá? Para que a chaveta, porque a chaveta entra batida no eixo e ela não pode estar mais alta, né? Então eu tenho uma folga de 0,2, uma folga pequena, mas ela já faz com que o encaixe entre normalmente, tá? Então nós vamos verificar agora aqui a tolerância da largura da chaveta. Galera, eu tenho que admitir para vocês que eu coloquei errado lá no detalhamento do eixo, então depois nós vamos consertar, tá? Porque esse acima de aqui não é do diâmetro, e eu olhei lá o acima de 30, para o diâmetro do eixo, tá? Mas não, é a largura, ó, porque isso aqui é a tolerância da largura do rasgo. Então, acima de 1,13,6 é a largura acima de. Então, a nossa é 12, é largura acima de 10. Então, em vez de ser lá o 0,62, é 0,43, tá? Então, o nosso encaixe ali, ele vai ser mais 0 menos 0,43, para que tenha um encaixe, né, batido, e porque o 0,62 ele já ficaria mais pressionado ainda, teria que bater com um martelo forte, aí, né, não só uma batidinha, porque esse 0,43 fica só uma batidinha assim em cima da chaveta, ela já vai encaixar, tá? Então, nós vamos arrumar lá no eixo e nós vamos fazer aqui certo, tá? Que o 12 é mais 0 menos 0,43. Então, eu vou dar um edit, close. Botão direito mouse, settings, tolerância, em vez de no, vai ser unilateral para menos, onde eu tenho mais 0 menos 0,43, close. Aí sim está com a tolerância correta aqui, tá? Para o encaixe da roda no eixo com chaveta, tá? Esse 40 aqui, nós temos o eixo trefilado, tá? Como ela vai montar no eixo trefilado, o eixo ele já vem com uma tolerância de usinagem boa para ser deslizante quando eu tenho um furo H7. Então, se o eixo é trefilado, eu vou utilizar H7 no furo, tá? Botão direito, settings, tolerância, eu vou botar aqui, ó, H7, limites and feeds.
close. Eu sei que o H7, olha, é mais 0,025 menos 0, tá? Essa é a tolerância do H7, não precisa nem aparecer aqui, tá? Porque a usinagem lá que vai fazer a peça, eles têm essas tabelas de tolerância. Então, para um eixo de diâmetro 40, ele vai ficar mais 0,025 menos 0, tá? Então, tá certo aqui H7, eu já tenho a tolerância aqui do rasgo, né, da altura, e a tolerância da largura, já tenho as informações para fazer essa usinagem aqui. Eu já tenho as informações aqui necessárias para fazer essa usinagem também, tá? Eu teria que colocar tolerâncias, tá? O meu diâmetro aqui, eu vou ter apenas um pouco de usinagem, porque a minha externa aqui é 9 polegadas, né? Então, vamos ver aqui o que dá 9 polegadas. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Dá 25,4 vezes 9. Opa, ficou 54. 25,4 é vírgula, né? Por isso, 25,4. E não aceita ponto ali. Vezes 9. Vezes 9. 228,6, tá? Então, eu vou ter 0,6 só de usinagem na volta, só para dar uma limpeza no bruto ali mesmo, tá? Então, aqui o diâmetro 200, ele tem que ser 200 mesmo, tá? Para que todas as rodas fiquem com o mesmo diâmetro, né? Então, eu vou botar aqui mais 0 menos 0,1, para que fique o mais próximo possível aí do 200, tá? Mais 0 menos 0,1, ok, tá? Então, o 0,1 é uma diferença que não vai mudar, mas aí eu sei que o cara, por ter o fato de ter a tolerância aqui, quem vai fazer a usinagem da peça vai tentar deixar o mais próximo possível da medida, né? E aí eu tendo as 4 rodas com o mesmo diâmetro, vai garantir com que elas andem aí no mesmo alinhamento, tá? Se eu tenho uma roda com diâmetro um pouco menor, o transpolimentador começa a andar de lado, né? Porque se eu tenho uma roda menor, ele começa a virar. Aí, claro, eu tenho as abas aqui para garantir que vai pegar no trilho e vai voltar para o lugar, mas o ideal é que as rodas tenham o mesmo diâmetro, tá? Aqui, o 89 e o 72 não faz tanta diferença, tá? Eu tenho alguma diferença aqui de medida também, mas eu vou botar aqui no 89 aqui, mais ou menos 0,1 e no 72 também a mesma coisa, tá? Para que a medida fique o mais próximo possível aí do exato. Então eu venho aqui botão direito, settings, tá? Tolerância, mais ou menos 0,1. Deixar para cima aqui, tem que puxar para baixo tudo, ó, vem as duas no alinhamento. E esse 72 aqui é a mesma coisa, settings. Na tolerância eu boto mais ou menos 0,1. Ok, ele vê que é uma tolerância grande, né? Uma boa tolerância, tá? Deixa eu ajustar, não tem muito ajuste, vai lá em cima e aqui embaixo. Tá bom. É isso aí, gente. Então, agora eu tenho que colocar a matéria-prima, né? Matéria-prima que eu venho em Note. Vou escrever aqui. Barra redonda, aço, sai 4140. Que aço é esse? Esse aço 4140 é um aço que tem uma dureza maior, tá? Eu vou terminar de digitar aqui e aí eu vou falar mais sobre ele. Barra redonda, aço, sai 4140. Diâmetro 9 polegadas, né? Que é a que a gente já calculou. 228,6 por comprimento aqui que a gente tem 89, eu preciso ter um sobremetal, vamos botar 95 milímetros. Close. Opa, Note. Tem que clicar aqui antes. Aí, Close. Então tá aí, barra redonda, aço sai 4140, porque é um aço que tem uma dureza maior, e como eu tenho uma roda que vai estar sempre deslizando sobre o trilho, eu posso ter um desgaste da roda ao longo do tempo, eu vou utilizar um material aqui com uma dureza maior, tá? Então, barra redonda, aço sai 4140, 228,6, que é as 9 polegadas, né, do diâmetro externo dela, por 95 milímetros, que eu já tenho um sobremetal em relação aos 89 milímetros da largura, tá? Então, a minha roda já está detalhada, eu já coloquei aqui as tolerâncias, né, em relação ao rasgo de chaveta e o diâmetro aqui para a montagem do eixo. Já estou aqui com a minha matéria-prima também inserida e estamos prontos. Só faltou aqui, galera, a nossa nota aqui, né?
conforme a gente colocou lá no eixo também, que é da galvanização eletrolítica, tá? Para a gente ter aí um tratamento superficial da roda, tá? Eu comentei lá na aula do eixo, eu falei acabamento superficial, mas a nomenclatura correta é tratamento superficial, tá? O acabamento superficial é aquele acabamento onde a gente define a rugosidade da peça. Então aqui é tratamento superficial. Eu acho que eu coloquei após lá no eixo, né? Após a usinagem deve ser executado galvanização eletrolítica. Aqui é o mesmo caso do eixo, tá? A galvanização eletrolítica, ela vai proteger muito bem a superfície contra a oxidação, né? No caso, a galvanização a fogo poderia ser feito, tá? Porque ela não atrapalharia não é que nem o eixo, que poderia tirar o eixo de alinhamento, como essa roda é uma roda maciça aí, né? Não, a galvanização a fogo não afetaria aí no desalinhamento dela, tá? Então, é a galvanização eletrolítica mesmo pela superfície fina, de não atrapalhar aqui as tolerâncias, como a tinta atrapalharia. E se eu pintar essa roda, o fato de ela estar sempre raspando, atritando com o trilho, né, porque ela vai sempre rodando no trilho, com certeza essa tinta aí, ela iria raspar, iria sair a tinta aí em muito pouco tempo, tá? Não duraria muito. Então a galvanização eletrolítica aí com certeza vai durar para sempre, aí não vai ter nenhum desgaste, não vai ter oxidação, tá bom? Então, após a usinagem deve ser executada a galvanização eletrolítica. Eu já estou com todas as informações aqui. Terminamos a aula de hoje então, onde a gente detalhou os espaçadores de nylon, né? Detalhamos aí a nossa roda movida, e muito obrigado para quem assistiu a aula até aqui, novamente, espero que estejam gostando do conteúdo, né? Se puder mandar um feedback positivo aí, faz um comentário aí nos comentários, falando se as aulas estão sendo boas ou não, tá? É importante aí que tenha comentários positivos, né? Tanto para mim quanto para quem está acessando as aulas pela primeira vez, verificar aí os comentários. E muito obrigado então por quem assistiu a aula até aqui, e até a aula que vem. Na aula que vem nós vamos iniciar aí o modelamento, né? O projeto da nossa roda dentada, que aí já é uma roda mais difícil, né? Nós temos um engrenamento ali, né? Não é tão simples que nem a nossa roda movida aí, tá? Até a aula que vem. Abraço!